Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso de análise multivariada de dados. Estamos na aula 4, módulo 2, capítulo 2, reconhecimento de padrões, e hoje nós vamos ver o HCA, análise hierárquica de clusters. Nossa análise se baseia em analisar os dados da forma algébrica, da forma estatística. Então nós recebemos normalmente um conjunto de dados, que aqui tem um exemplo, um conjunto de espectros, e o que nós fazemos é transformá-los em uma matriz. E é a partir desta matriz que nós iremos fazer os nossos tratamentos. Na aula de hoje nós vamos ver a parte de reconhecimento de padrões não supervisionado. Mais especificamente, a parte de análise hierárquica de cluster. E o que nós vamos estar buscando é um modelo onde eu identifico, onde eu vou utilizar como métrica a similaridade entre amostras. Ou seja, eu vou tentar detectar padrões ou tendências intrínsecas de um conjunto de dados através de sua similaridade. Similaridade podemos entender como distância entre amostras no espaço. E esta tendência do próprio conjunto de dados, isso gera o que nós chamamos de padrão naquele conjunto de dados. Então, nós podemos observar um certo padrão. Análise da análise hierárquica de cluster. Então, essa análise de agrupamento hierárquico, ele identifica grupos de objetos, ou seja, grupos de amostras, baseado em similaridade, que pode ser entendido como a distância entre objetos no espaço. Seu resultado, o resultado de várias dessas medidas de distância, normalmente é visualizada em um gráfico chamado de dendrograma ou árvore de clusters. Então eu tenho várias amostras, como eu tenho um exemplo aqui, eu tenho várias amostras que eu coloquei triângulos em verde e quadrados em marrom, mas não necessariamente precisam ser já previamente identificados esses grupos. Eu posso ter um conjunto único de amostras onde eu não sei quem é um grupo de triângulo vermelho ou qual é o grupo, quais são as amostras pertencentes ao grupo de quadrado marrom. E o que eu faço é, a partir das medidas de distâncias, ou seja, da proximidade entre essas amostras no espaço, eu vou dizer que essas amostras mais próximas possuem características mais similares. Então, por isso que eu faço análise por similaridade. Quanto menor a distância no espaço, mais similar. Quanto maior a distância, menos similar. Então, essa noção de similaridade vai de trabalho para trabalho, a depender do problema que eu estou trabalhando. Uma medida de similaridade pode ser um alto valor, um valor muito elevado, enquanto para um outro problema, essa mesma medida, essa mesma métrica, ela representa uma baixa similaridade. Então, nesses casos, essa similaridade, dentro de um problema, eu analiso ela de forma comparativa, ou seja, eu observo as amostras no espaço, determino a distância entre elas, e essas amostras que são mais próximas, eu parto do princípio que elas são mais similares, ou seja, possuem características semelhantes. Então a árvore não é um único conjunto de cluster, mas sim uma hierarquia de vários níveis. Ou seja, eu vou identificar algumas amostras mais próximas, mas vai chegar em um momento onde eu já vou ter vários grupos de amostras que eu agrupei, ou seja, amostras que estão mais próximas entre si, e logo em seguida vou ter que começar a ter métricas, vou ter que começar a observar amostras mais distantes no espaço, ou seja, com a distância um pouco maior. Bem, então a partir de um momento as distâncias começam a ficar muito próximas, muito similares, ou seja, eu vou ter distâncias maiores e amostras então menos similares. Então eu vou ter não um único conjunto, mas uma hierarquia, vários conjuntos, e a partir daí eu determino a que ponto, qual é o range, qual o valor que eu devo cortar para ter um grupo. Ou seja, como aqui eu tenho essa, nós chamamos de dendrograma ou árvore de clusters, eu posso chegar em um momento onde nesse ponto aqui, nesta distância, eu separo grupos, ou seja, aqui em verde eu terei um grupo de amostras, em azul um segundo grupo de amostras e aqui em vermelho um terceiro grupo de amostras, onde eu observo que, de forma geral, a média ou o centro
destas amostras em azuis é mais próxima do centro das amostras em verde do que das amostras em vermelho. Métrica de distância. Uma forma de medir a similaridade entre as amostras é calcular a distância dela no espaço. A forma mais simples que nós temos para calcular a distância é a norma, ou seja, se eu considerar as minhas amostras como um ponto no espaço multidimensional, então se eu estiver trabalhando com amostras que tenham 8 colunas, ou seja, uma matriz com 8 colunas, então estou trabalhando em R8. O que eu posso fazer é determinar a norma entre esses pontos, ou seja, a distância euclidiana simples entre essas amostras. Vou agrupar, ou seja, eu vou identificar como mais similar as amostras que tenham uma menor distância nesse espaço R8. E a partir daí eu vou calculando várias dessas distâncias até chegar em um momento que eu agrupo todas essas amostras. Então, um exemplo aqui, eu tenho 5 objetos, então o primeiro objeto com coordenadas 1 e 2, segundo objeto 2,5 e 4,5, o terceiro objeto coordenadas 2 e 2, quarto objeto coordenadas 4 e 1,5 e o quinto objeto coordenadas 4 e 2,5. E aqui está a distribuição desses pontos nesse espaço bidimensional. Então, tem uma matriz de 5 linhas, ou seja, 5 amostras, por 2 colunas. Então, uma coluna eu tenho o primeiro valor da variável x1 e a segunda coluna, o segundo valor da variável x2. Então, nós podemos observar aqui que as amostras A e C, ou seja, o primeiro e a terceira amostra, elas possuem distância entre delas de 1 unidade. E o mesmo equivale às amostras D e E, ou seja, a quarta e a quinta amostra. Então, como elas têm a mesma distância, posso começar agrupando entre elas. Então, eu tenho um agrupamento entre essas duas amostras, vou formar um grupo, essas outras duas amostras que formam outro grupo, mas agora eu tenho um problema. Quando eu for calcular a próxima distância, já que essas duas amostras formou um grupo, eu vou calcular agora a distância de B, dessa amostra B, até a amostra A, ou até a amostra C, ou até a média entre A e C. Né? O mesmo equivale à distância entre B e esse grupo formado pelas amostras D e E. E também quando eu vou calcular a distância entre esse grupo AC e esse grupo DE. Essa é uma forma. Talvez eu possa calcular a menor distância entre elas, a maior distância, ou a média entre a menor e a maior distância. Então, isso já é um método de agrupamento. Nós vamos ver ainda nessa aula. Então, observe, é nesse ponto agora onde eu posso identificar várias formas diferentes de agrupamento. Então, inicialmente, onde eu tinha aqui as distâncias entre as amostras aqui A e B, né, que é as 1 e 2, A e B, essa distância 2,9155, entre as amostras A e C, distância de 1 unidade, entre A e D, a distância de 3,0414, e a distância entre A e E, 3,0414 também. Então, a gente começa agrupando pelas menores distâncias, então, entre a amostra A e C, e que também entre as amostras D e E. Isso aqui é uma matriz de distância, então pode ver que é uma matriz simétrica, e a distância de uma amostra a ela mesma é zero. Então, a distância entre a amostra A e C é igual à distância entre a amostra C e A. Então, a partir do primeiro agrupamento, entre as amostras D e E e A e C, depois, o próximo agrupamento que eu tenho, no caso que quando eu agrupei as amostras 4 e 5, referente às amostras D e E, eu formei um grupo. Então, aqui eu chamo de 6, ou posso chamar de F. Então, formei um outro grupo. Quando eu for fazer a próxima métrica, as próximas medidas, eu vou utilizar essa 4 e 5 como uma amostra. Vamos chamar aqui, no caso, no MATLAB, utilizamos a amostra 6, ou seja, uma nova amostra, e calculo a distância entre as amostras 1, 2, 3 e a amostra 6. Não teremos mais a 4 e a 5, teremos a 6, porque essa aqui elas formaram um grupo. Então, eu agrupei aqui pela menor distância, que é entre as amostras 1 e 3. Nós vimos que tem a mesma distância entre as amostras 4 e 5, ou seja, as amostras D e E têm a mesma distância das amostras A e C. Então, aqui formei um segundo grupo, vamos chamar de agora 7. Então, 6 e 7. Então, chegamos naquele problema. Então, tem a amostra 2,
o grupo formado entre 1 e 3, que nós chamamos de 7, e o grupo formado entre 4 e 5, chamado de 6. Agora eu tenho essas três distâncias, e a menor distância é entre o grupo 6 e 7, que nós vamos ver mais adiante, que vai depender também da forma que eu quero determinar o agrupamento. Então, juntei 6 e 7 e formei um grupo 8. Depois, tudo isso se junta e forma um único grupo. Então, de certa forma, eu tenho D e E, uma distância de 1 unidade, A e C também distância de 1 unidade. Depois eu junto esses dois grupos, formando o grupo 8, que tem uma distância um pouco mais do que 2 unidades. E depois desse grupo, no centro desse grupo até a amostra B, eu tenho uma distância de 2,5 unidades.